Quando você mostra aquilo que está dentro de você, aquilo que está dentro de você vai te salvar. Mas quando você esconde aquilo que está dentro de você, aquilo que está dentro de você vai destruí-lo. Essa busca do autoconhecimento, aonde nós estamos sempre nesse processo de mudança, essas mudanças elas nunca devem ser negadas, mas ela deve ser aceitada porque é nesse processo de transformação que nós vamos ganhar a nossa libertação e fazer o novo recomeço. Se você é novo por aqui e se interessa por esse assunto, eu te convido a permanecer comigo, porque você vai entender nessa jornada do autoconhecimento o quanto isso pode contribuir para a sua prazer. Se você continua aqui comigo, meu nome é Arnaldo Mota, esse é o canal Terapia Levemente, e meu objetivo é te mostrar clareza, caminhos e possibilidades de você fazer novas escolhas durante essa trajetória de sua. Várias pessoas, elas procuram resolver os seus problemas e os seus conflitos, os seus históricos de vida, buscando modelagem de informação ou de respostas lá fora. Mas essa jornada aonde nós precisamos encontrar qual é a raiz desses conflitos, nós precisamos nos tornarmos um eremita. Precisamos introduzir, precisamos trazer essa introspecção para dentro de nós e começar a verificar o que isso está causando de desconforto e quais são as respostas, o que eu tenho de conhecimento que é capaz de me levar à solução desse problema. Porque muitas vezes a mudança é algo que não devemos temer, pelo contrário, essa mudança é algo que nós devemos saudar. É nesse processo de mudança que nós vamos verdadeiramente entender quais são as casas que travam a nossa vida, porque isso aí ainda impacta na vida adulta, a nossa vida de uma maneira muito terrível, que nós não temos direcionamento. Parece que cada movimento que a gente faz, aquilo sempre está nos bloqueando. E essa jornada, como eu falei, a verdade, ela sempre vem de dentro. Você precisa se tornar esse eremita em busca das suas próprias respostas. E aí você vai entender por que eu preciso compreender, eu preciso conduzir todo esse caminho. Porque entenda uma coisa, imagina que existe uma situação em sua vida e vamos entender essa metáfora. Eu acho que você conhece o que é um piseiro. Cada vez que você passa por aquele cupim e você desmonta a casa deles, a mesmo cegos, eles vão reconstruir aquela morada. Semelhantemente, por quê? Eles criaram uma modelagem de que se afastar daquele ambiente muitas vezes não é legal. Trazendo isso para a nossa vida real, cada movimento que você tenta fazer, que você desmonta essa casa para se afastar em busca da sua liberdade, presta atenção, que você parece um determinado cupim. Por mais acabado, por mais destruído, você não tem força para fazer esses movimentos. E você vai entender por quê e como isso pode estar atrapalhando na sua. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que existe algumas heranças pretéritas que são informações, são gravações que estão no nosso inconsciente. Aquelas vozes que você nem tem ideia do quanto elas estão impactando na sua vida hoje. Por exemplo, a sua profissão, foi você que escolheu ou vocês realmente foi uma profissão escolhida? Já é um primeiro passo, são heranças que quando você nasceu, você já foi pré-determinada, não. Ela, quando crescer, vai seguir uma profissão da família. Isso são heranças que retratam experiências que trazemos de vidas passadas, e muitas vezes esse traço é tão forte que acaba impactando a vida do cliente, a sua vida, a vida do consulente, travando ele de uma forma que ele não sabe que movimento precisa fazer. Outra coisa que você precisa entender é no período gestacional. Todo aquele movimento, o que aconteceu, isso revela
o quanto você passou naquele processo de gestação com a sua mãe, mesmo de forma inconsciente. Tem gravações que você guarda no teu inconsciente e muitas vezes você não sabe lidar com essas informações. Às vezes vem até uma ferida da rejeição, do abandono, da manipulação, que foram desenvolvidos durante esse período de 0 a 7 anos, que é o processo da infância. E você muitas vezes acha que as suas ideias não são boas, você acha que sempre está dependendo de alguém para fazer algo para você, você tem bastante dificuldade de decidir entre várias coisas. Quando a tua vida está meio travada, compulsada, você sempre está procurando uma compensação no alimento, principalmente os doces. E esses são registros, são memórias que estão no teu inconsciente, que quando você não vai em busca dessa verdade para entender o contexto de tudo, a sua vida acaba travando. Outra causa que você precisa entender bastante é o que marcou a sua vida nesse período de 8 a 14 anos, que a gente chama da infância. Aonde aquele que marcou a sua vida nesse período, muitas vezes onde você precisava se afastar para conhecer os diferentes. E nesse afastamento, você era trazido de volta para trás. Não vá. E hoje você, na sua fase adulta, você tem medo de encarar a realidade. O mundo para você parece um bicho-papão, você não consegue se libertar para caminhar para fora. Esse eremita, essa busca do caminho de volta para entender esse contexto, hoje na sua vida atual, ele é muito importante. E é sobre isso que eu quero que você entenda como a tua vida está travada. Já no período de 15 a 21 anos, mais ou menos, que era o período da adolescência, começa a imaginar que o mundo é ilimitado. Eu quero ir caminhar para aquele lugar. E quando você vai explorar esse mundo, é aonde começam as primeiras quedas, as primeiras experiências. Porque você não se fortaleceu das suas bases, das suas referências anteriores, principalmente do papai e a mamãe, onde as suas funções da mãe seria dar amor, ensinar a você a dar nome às suas emoções e seria ensinar a você a amar para dentro. Já a função do pai seria proteger, prover e cuidar e ensinar você a amar para fora, amar o diferente. Essas bases, quando elas não estão bem sólidas, bem estruturadas, hoje possivelmente você é uma pessoa adulta que tem medo de encarar o mundo. O mundo para você é desafiador. Você muitas vezes se entrega numa relação pela metade porque você fez a secção. Eu só sou aceito pela metade, ninguém nunca me quer por completo. E quando você vai entender as raízes de toda a situação, você vai perceber que em algumas áreas dessa vida tem situações que precisam ser resolvidas. Já é a questão de herança do pai, o que você recebeu, aquilo que deixa marcado na sua vida hoje, a nível celular, são engramas, são informações e memória inconsciente. Muitas vezes você parece uma vitrine, tem muito conteúdo, mas não tem força para colocar para fora. Você tem muita informação para ser, mas não tem força para contribuir com os outros. Esse conhecimento, aonde ele está sendo canalizado? Às vezes você pode fazer várias coisas para preencher o espaço de tempo, mas não traz soluções nem para você mesmo. São situações que precisam verificar a fundo essas coisas. Heranças de mãe que deixaram marcada na sua vida também, porque muitas vezes você se entrega em uma relação de que sempre está em busca para preencher um vazio. Você não sabe dar nome às suas emoções, você não sabe dizer exatamente o que você está sentindo. Então, às vezes, tem tanta dificuldade de dizer não para as pessoas, porque em algum momento dessa trajetória da tua vida, tem situações, tem bases que você não aprendeu ainda a lidar com elas. Então, nessas relações, às vezes você é uma pessoa adulta querendo viver relações infantis. A criança
sabe o que ela quer, sabe o que ela quer que os outros façam para ela, mas muitas vezes ela não sabe dizer aonde dói. O adulto não. O adulto ele sabe fazer as suas escolhas. Ele sabe exatamente aonde ele vai é, resolver essa situação. E as dores ocultas, muitas vezes, que são mais profundas, conforme eu falei, a dor da rejeição, do abandono, da manipulação, da traição, da justiça, da troca, que precisa desse embasamento, você precisa entender o que está acontecendo, para que você, com a experiência que você tem hoje, com as ferramentas que você vai aprender, vai saber lidar com elas, você consiga fazer as suas transformações. E a cura, muitas vezes, como resolver isso? Nós devemos começar esse processo de cura das dores que carregamos até o momento de hoje, justamente fazendo essa trajetória, esse caminho de volta, para entender qual foi a faixa etária da sua vida, qual foi a fase do centênio, aonde essas memórias estão gravadas no meu nível inconsciente, a nível de gravações cerebrais, aquele HD que sempre está rolando na tua mente, uma confusão mental, que quando eu não dou atenção e olhar para essa situação, a vida se torna difícil da forma que está. E você, quanto mais tenta caminhar, quanto mais você tenta avançar, quanto mais você tenta procurar resposta, você nunca chega na causa raiz. Talvez simplesmente está trocando de band-aid, coloca uma coisa, sara um pouquinho, de repente você cai novamente. Sabe por quê? Você ainda não andou a fundo nessa linha do tempo para entender aonde está essa informação, de que forma ela foi gerada. Porque a partir do momento que eu conheço a causa, eu tenho o potencial, eu tenho as ferramentas necessárias para fazer toda a transformação. Eu espero que essa busca do processo de autoconhecimento que você, possível está aqui esse exato momento, até esse presente momento, você já pode ter se identificado com alguma dessas etapas ou alguma dificuldade que você passa do seu processo de vida, mas você vai entender uma coisa. A partir do momento que eu tenho clareza, quando eu mudo o meu mundo, tudo muda à minha volta. A minha mente se expande de tal maneira que eu já não consigo mais ficar naquele mesmo estado que eu estava anteriormente. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que você possa, de alguma forma, pegar algum aprendizado aqui e entender de que toda mudança, ela sempre vai começar de dentro para fora. Seja o seu próprio eremita. E caso você tenha dificuldade em entender aonde está a causa raiz de todo o seu problema, me chama, vamos conversar, comenta aqui neste vídeo. Quem sabe nós podemos aprofundar mais esse assunto, entender melhor a sua causa e juntos procurar a causa raiz de toda a situação. Se você gostou desse vídeo, se você ainda não é inscrito nesse canal, deixe seu like, curta, comente, para que o YouTube entenda que mais pessoas precisam ter acesso a essa informação, para que mais pessoas possam compreender de que a vida tem como ser transformada a partir do momento que eu tenho a informação. Diariamente nós somos bombardeados por um monte de informação, mas poucas são aquelas que são capazes de transformar a nossa vida. E se você ficou até aqui a esse exato momento, é porque o que eu te trouxe tem fundamento e tem embasamento para que você transforme não só a sua vida, mas a vida de todos que estão ao seu redor. É isso que eu tenho para você hoje e muito obrigado.